Bem-vindos novamente para um Direto do Forno. E hoje eu quero convidá-los a abrir comigo a palavra de Deus em João capítulo 1 e o versículo 46. João 1, 46, que diz: E Natanael disse-lhe: Pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Filipe respondeu-lhe: Vem e vê. E Natanael disse-lhe: Pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Filipe respondeu-lhe: Vem e vê. E que o Senhor abençoe essa leitura ao nosso coração. Hoje eu quero falar e quero mostrar uma receita talvez bem criticada, né? E quando a gente fala dela para as pessoas, muitas pessoas começam a criticar e tirar onda dessa receita, que é a receita que a gente chama em inglês baked beans. É como se fosse um feijão em molho de tomate. E eu fui pesquisar um pouco sobre este molho ou sobre essa receita. E na verdade ela é uma receita americana. Na verdade é o que acreditam ser mais viável, que é uma receita que veio dos Estados Unidos, que veio ser uma receita adaptada que veio dos índios nativos lá dos Estados Unidos, principalmente por ser o feijão que eles usavam. E eles usavam esse feijão misturado com carne, com outras coisas, com açúcar, que ele ficava um pouco adocicado, e então ele tinha esse gosto. E aí ele foi levado para a Inglaterra, e é engraçado que da Inglaterra ele foi enlatado pela Heinz, né? Uma das primeiras, se eu não me engano, a Heinz, eu esqueci agora exatamente a companhia que começou a enlatá-las, e ela se espalhou mundialmente. Mas quando a gente fala sobre esse feijão aqui, e principalmente quando eu falo sobre ele, as pessoas começam a tirar onda. Como é que se come feijão doce? Não, isso é absurdo. Na verdade, não é porque é um feijão doce, mas é porque ele tem um gosto adocicado que vem dos nativos dos índios. Veja só como... Aí você diz, o que isso tem a ver com o versículo que nós acabamos de ler? Tem tudo a ver. Por que tem tudo a ver? Porque muitas pessoas, elas, na época de Jesus, como Natanael, esnobaram Jesus porque ele veio de Nazaré. Nazaré, uma cidade mal vista, uma cidade muito problemática. Então as pessoas não gostavam das pessoas que vinham de Nazaré. Por isso que Natanael diz: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E veio Cristo Jesus. Ele veio para nós. Ele veio estar no meio de nós. E engraçado que você vai mais adiante na palavra de Deus, lá em Atos, eu não me lembro bem o capítulo, que fala, capítulo 13 mais ou menos, 12 e 13, e fala sobre Antioquia, que lá os povos, os cristãos receberam o primeiro nome de cristão, que quer dizer mini Cristo. Mas não era um elogio, era uma crítica. Porque nada bom podia vir dos crentes, dos cristãos. E eu acho muito engraçado que até hoje, nós que somos cristãos recebemos uma perseguição por ser seguidores de Cristo e mostrar o amor de Cristo para as pessoas. Igual a essa receita. Mas uma receita que é nutritiva, que ajuda, e ela foi até enlatada
para facilitar o cozimento de algumas pessoas que tinham dificuldade de poder cozinhar e sustentava as pessoas na época da guerra, na época antepassada. Então, vamos olhar um pouco essa receita. Depois a gente fala mais um pouquinho. Ela vai ser feita em algumas etapas para a gente poder ver como é que funciona. Então, a primeira coisa que foi feita, eu coloquei 500 gramas de feijão branco, né? 500 gramas de feijão branco de molho. Você pode botar 8 horas, 12, 24 horas, você que sabe. No meio eu troquei para tirar um pouco daquela espuma que ela fica. E agora nós vamos, deixa eu só mudar aqui a câmera, botar na panela. Na receita que eu peguei, pede para colocar ela em uma panela e da panela cozinhar por mais ou menos 1 hora, 1h15. A partir de 45 minutos você já começar a olhar como é que está o andamento dela. Por quê? Porque ela não pode estar macia, ela tem que estar, como gostam de dizer os especialistas, ela tem que estar al dente. Ela tem que estar dura no meio. Então nós vamos aqui colocá-la no fogo e nós vamos esperar ela ferver. 500 gramas só em água, sem sal, sem nada, só ela e a água, sem temperar. Vamos colocá-la no fogo por aí uma fervidura de uns 5 minutos na pressão para agilizar o processo, para que a gente possa assim ter mais tempo para trabalhar a receita e não ficar tão demorado. Então vamos colocá-la aqui, eu vou pegar a tampa daqui a pouco, mas ela fica aí fervendo. Enquanto ela vai fervendo, eu vou mostrar aqui os outros ingredientes, o açúcar, molho de tomate, daqui a pouco eu vou falar as quantidades, ketchup, tempero, água, quinó e molho shoyu e também vinagre, tá? Os dois estão misturados aqui. Então a gente vai daqui a pouco voltar para ver essa receita um pouco mais. Então lembre, vai pensando, vai refletindo. Realmente vale a pena criticar o cristianismo antes mesmo de conhecer, de sentir o gosto, de experimentar? E sabe o que eu acho bonito? Que quando Filipe ele foi questionado por Natanael, ele não argumentou. Ele não argumentou com Natanael. Ele simplesmente disse: vinde e vede. E eu quero mostrar essa receita para vocês também. Em vez de argumentar sobre o gosto, sobre Cristo, eu quero chamar vocês a vir e ver. Pensa bem nisso. Então daqui a pouco, daqui a uns 5 minutinhos, a gente volta para falar um pouco mais sobre a palavra de Deus e também sobre esta receita. Então, até daqui a pouco. Bem, estamos de volta. O feijão já cozinhou. Deixa eu só tirar aqui para você ver. Tá vendo? Ele tá meio cru dentro, que é o que precisa estar. Mas eu quero chamar a atenção, novamente, para o que nós já fizemos. Nós deixamos 24 horas, ou um pouco menos, na verdade, aqui hoje foi bem menos. Deixamos um pouco de molho e aí cozinhamos com água e
só com água. Desculpa. E agora nós vamos transferir isso para essa panela. Mas primeiro, o que é que nós vamos colocar? Nós vamos colocar 2 copos de quinó, né? De preferência de galinha ou de verdura. Eu acho interessante que eu prefiro fazer o meu próprio quinó, mas por causa de tempo eu não fiz. Então, 2 xícaras de caldo de quinó ou caldo de galinha. Estou filando aqui, viu? 3 colheres de açúcar, tempero a gosto, principalmente sal, e o que eles gostam muito de usar é cebola hidratada e alho hidratado. Molho inglês. Agora, molho inglês. Deixa eu ver aqui onde é que está. Eu estou bem longe aqui do negócio. 2 colheres de sopa de molho inglês e uma de vinagre. Eu vou botar a receita para vocês depois. 6 colheres de molho ou ketchup, né? Como os meninos gostam de ouvir, o ketchup. Mas eu sempre gosto de dizer certinho. Então, 6 colheres. E molho de tomate, mais 3 colheres. E aí, por fim, vamos dar uma mexidinha. E claro, um copo ou uma xícara de água. Dá uma boa mexida. E agora nós vamos transferir o feijão para o nosso molho. Deixa eu só ligar aqui, fica mais fácil. Como já tem muita água, não precisa usar a água do feijão. Enquanto a gente vai colocando aqui, sempre bom a gente ir lembrando do seguinte: esse prato, eu estava até conversando com a minha sobrinha agora há pouco sobre ele. Ele é um prato americano, amado pelos britânicos, e ele é mal visto por nós brasileiros, principalmente por nós nordestinos, porque ele leva açúcar. Mas ele é igual a feijão, ele tem os seus nutrientes, ele tem as suas propriedades, mas o mais importante, né, que eu posso dizer, eu gosto muito, eu acho muito gostoso. E aí, eu queria que vocês fizessem em casa, experimentassem, até mesmo antes de criticar. E isso me lembra a palavra de Deus. Como as pessoas hoje, elas têm uma visão tão errada das coisas de Deus, que estão criticando as coisas de Deus por causa de pessoas que dá a má fama. Então, eu quero dizer, antes de você criticar, venha ver, descubra, aproveite, desfrute da palavra de Deus. Eu me lembro de umas histórias de vários grandes autores bíblicos, de histórias, de livros bíblicos, que eles faziam, a intenção do livro deles era criticar a palavra de Deus. E aí, quando eles começaram a ler a Bíblia, eles encontraram Cristo. Então, para você ter uma boa
argumento, leia a palavra de Deus e deixe Deus falar a você e você discute se é bom ou não. Bem, isso aqui vai passar aí 20 minutos. De vez em quando você dá uma mexidinha, 20 minutos no fogo. E aí vamos ter o nosso resultado. Por que a gente não pode deixar o feijão virar papa, como a gente gosta de dizer? Porque justamente vai passar agora uns 20 minutos em fogo baixo. E aí se tiver papa, não vai prestar, né? Então ele tem que estar durinho ainda para ele manter a constância. Talvez no meio do processo eu tenha que mudar de panela, botar numa panela um pouco maior, porque ela já está aqui, ó, na beirinha. Então aí, uns 20 minutinhos, cozinhando, mexendo de vez em quando, e vamos voltar para a etapa final, tá certo? Então, até daqui a pouquinho. Pronto, estamos de volta aí para finalizar o nosso direto do forno. Agora o que é que nós vamos fazer? Já passou aí uns 20 minutos e agora nós vamos colocar 8 colheres de chá, mais ou menos, de maisena. 8 colheres de chá de maisena em 1/4 de uma xícara de água. Já foi aí 4, 5, 6. Vamos parar aqui no 7 aqui. Vamos dar uma mexida. E é bom mexer mesmo. Ah, a questão da água aqui, por que não bota direto? Porque senão ele fica tudo embolorado lá dentro, fica com bolinhas e tudo mais. Então você mexe bem aqui, ele fica o líquido. E aqui você joga aqui dentro. E ele vai engrossar o caldo. Não sei. Vou trazer aqui a câmera para perto. Certo? Você está vendo aí que ele vai ficar um caldo bem grosso. Mexer mais um pouquinho. Aí você pode experimentar para ver se o sal, a quantidade de sal tá bom. Como eu sou uma pessoa que não uso muito sal mesmo, então já deve estar aqui bom. Pronto, estamos aí finalizando o nosso famoso... Bem, se eu for traduzir, seria feijão torrado. Tava falando, minha filha veio ver o que era, ela disse, o que é isso? Eu digo, é o feijão da Inglaterra. Aí ela disse, eita, feijão doce, eca. Ela nunca experimentou, na verdade, direito. Mas eu acho interessante que as pessoas têm esse julgamento, esse pré-julgamento. E é a mesma coisa com a palavra de Deus. Como as pessoas elas têm esse pré-julgamento das coisas do Senhor. Acham que, né, ou não presta, ou porque é assim, ou porque é assado, mas em vez de experimentar a palavra de Deus. E eu quero também falar para vocês que gostam de levar a palavra de Deus para as pessoas. Em vez de você tentar condenar a pessoa, não, e tentar, como diz, né, enfiar a palavra de Deus goela abaixo, faz o seguinte:
leve para eles uma amostra do que é a palavra de Deus e diga: tem a ver, experimente, prove, teste e depois diga o que você achou. É assim que nós devemos agir com as coisas de Deus. Chame as pessoas. Seja feito Felipe, que diga: venha ver. Venha ver. Venha ver. Prove. Experimente. E depois você me diz o que você achou. Bem, só um minutinho. Como é que as pessoas comem, desfrutam desse feijão? Bem, você pode, eu ia até fazer uma batata assada, abrir a batata assada com casca e jogar o molho dentro. Você pode comer no café da manhã com aquele ovo, bacon, um café da manhã extremamente reforçado. Por que as pessoas até tomavam esse café da manhã reforçado? Para poder ter força e energia para enfrentar as batalhas e o frio do dia. Mas não tem nada mais tradicional do que o famoso beans on toast. Toast, que é torrada. E aí, feijão em torrada. Minha gente, eu não vou mentir não, viu? Eu estou me lambuzeando aqui. Estou aqui doido para ver se ficou bom mesmo. Eu estou fazendo essa experiência com vocês direto aqui, viu? Se ficou bom ou não, eu não sei. Mas eu só vou saber se é bom ou não provando. Vamos lá? O cheiro tá bom. Como diz meu filho, a nostalgia tá boa. Né que ficou bom? E tá gostoso, viu? Só tá quente, mas tá gostoso. Vou esperar esfriar um pouquinho mais para poder desfrutar do resto. Então, antes de criticar a palavra de Deus, prove. Antes de criticar o feijão, prove. Antes de reclamar com a pessoa, chama ele para vir e ver. Provai e vede como o Senhor é bom. Lembra sempre disso. E até o próximo, direto do forno e claro, bom.